Então, eu gosto de começar apresentando minha família primeiro. Eu sou casado e essa daí é minha família, meus filhos e genro, nora, netos. Eu tenho 5 netas e um neto. A neta mais velha é a única que mora no Brasil, ela mora em São Paulo, essa do lado direito embaixo. E eu moro em Shrewsbury. Shrewsbury é uma cidadezinha lindinha, fica perto de Birmingham, 2 horas de Londres, mais ou menos, aí nessa região da Inglaterra, perto da divisa com o País de Gales. Eu morei 19 anos aqui, na minha primeira estada aqui na Inglaterra. Eu mudei para cá em 1993, depois fiquei 19 anos, voltei para o Brasil por questões familiares. Passei 8 anos no Brasil e há 2 anos e meio atrás, também por questões familiares, decidimos voltar, eu e minha esposa, aqui para Inglaterra. Os filhos aqui, netos aqui, então estava ficando difícil ficar longe e não ver os netos crescendo. O Max estava falando sobre esse livro daí agora há pouco, né, o Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. Eu conto uma trajetória minha, que começou quando eu fui ao médico. Ele disse que eu precisava de mudar meu estilo de vida, comer melhor, fazer exercício e tudo mais, e as minhas frustrações tentando fazer aquilo que eu precisava fazer, mas não conseguia fazer, me levou a pesquisar sobre comportamento humano e descobrir sobre como hábitos funcionavam, e o resultado foi esse livro daí. Ele está disponível na Amazon. Eu escrevi outros 3 livros. O mais recente foi esse daí, é um livro que foi escrito em parceria com Chris Shepard. Chris Shepard, ele foi o presidente global da Daimler Chrysler Railway Division, e ele levou uma empresa que inicialmente era uma estatal pequenininha a virar a maior empresa do mundo dentro desse setor. E nós somos muito amigos, eu chamei ele para a gente escrever um livro juntos, e saiu esse livro, que foi publicado agora algumas semanas atrás na Amazon. Já tem disponível no Brasil, só que ainda não está disponível em português, por enquanto é só em inglês. Mas a gente está querendo traduzir ele em breve também. Então é quebrando as cadeias, as correntes da burocracia, na verdade. É a nossa experiência com o setor público e também com o setor privado, e como que nós podemos aprender um com o outro. Alguns dos nossos clientes, eu sou fundador da Oxford Business Masters aqui na Inglaterra, e nós servimos empresas em 3 continentes. Aí estão algumas delas. Aí no Brasil nós temos clientes dos 3 setores: setor privado, público e terceiro setor também. Nós servimos alguns ministérios públicos. E eu vou contar um pouquinho sobre OKRs para vocês. OKRs não são novos, eles foram inventados na década de 70. OKR significa O para objetivos, K de Key e R de Result. Então, traduzindo, objetivos e resultados-chave. E foram inventados na década de 70, na Intel, pelo Andy Grove, que era o CEO da Intel, o presidente da Intel na época. E OKRs permaneceram aí como um segredo guardado por muitos anos, até que em 2013 aconteceu algo que despertou o mundo para o uso de OKRs. Eu não sei se vocês já usaram o Google Trends, é uma ferramenta gratuita da Google que mostra as tendências, ou seja, o volume relativo de pesquisa de um item. Então, coloquei lá no trendsgoogle.com OKRs, e desde 2004 até hoje, e essa foi a curva que apareceu. Então, dá para ver ali que a partir de 2013 aconteceu alguma coisa que a busca por OKRs na Google cresceu. Daí, quando chegou o Covid-19, essa busca se intensificou mais ainda e atingiu o seu pico, né? Nós estamos aí nessa fase desse pico daí. Bom, vamos ver o que aconteceu em 2013, que despertou o mundo para OKRs. Aconteceu isso daqui. A Google publicou no YouTube um vídeo contando como eles usam OKRs como coluna dorsal da gestão das prioridades deles. Então, dá para ver aqui que a data é 14 de maio de 2013, e aqui no texto fala que eles vêm usando OKRs desde 1999.
Ou seja, 1999 para 2013, 14 anos depois, eles resolvem contar para o mundo o segredo deles. E eles afirmam que OKRs mantiveram eles alinhados, andando juntos e focados por todo esse tempo. E eles explicam como eles usam OKRs. Esse vídeo está lá disponível no YouTube, se você quiser pesquisar. Bom, o resultado foi que milhares de organizações no mundo inteiro assistiram essa explicação, esse vídeo, e falaram, puxa vida, isso daí nós podemos fazer também, isso é muito simples, vamos experimentar. E daí organizações como Disney, Samsung, Spotify, Twitter, redes sociais, a Ford, Mercedes, milhares de organizações começaram a experimentar com OKRs. E o resultado é que hoje OKRs são usadas no mundo inteiro por organizações de todo tipo, de todo tamanho, em todos os lugares. Então, mas o que é esse tal de OKR? Para que serve? Que problema que isso resolve? Como é que isso funciona? E é isso que nós vamos estar conversando aqui nos próximos minutos, tá? Lembrando que vocês podem me fazer perguntas a hora que vocês quiserem. Só uma coisa antes, dá para ver por esse gráfico no Google Trends que o OKR não é uma moda passageira. Então, desde 2014, nós temos o interesse por OKR só aumentando. Em hora nenhuma diminuiu. E grandes empresas estão fazendo grandes investimentos em plataformas de OKRs também. Você não precisa de uma plataforma para usar OKRs, mas facilita. Então, a GTM Hub, que é uma das minhas plataformas preferidas, teve investimento de 120 milhões recentemente para expandir. A Microsoft comprou a Ally.io, que é uma plataforma de OKRs, e pagaram 76 milhões de dólares pela plataforma. Ou seja, quando grandes empresas como essa estão investindo maciçamente em alguma coisa, é sinal que é um bom sinal, não é verdade? Então é isso que tem acontecido no mundo de OKRs. Eu perdi aqui agora o controle da minha tela aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Deixa eu compartilhar. Pronto. Isso. Ok, voltou. Bom, que problema que o OKR resolve? Primeira coisa, quase todo mundo acha que o OKR é para planejar. E não é. Eu tenho certeza que, deixa eu até parar de compartilhar aqui, alguns de vocês, pelo menos, já ouviram falar que o OKR é para planejar. Dr. Paulo Ishikawa, prazer ter você conosco. Dr. Paulo, ele é um dos líderes do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ele foi um tremendo apoiador e coordenador também da implantação de OKRs no MPMS. Então é um prazer ter ele conosco. E é bom também que ele é uma testemunha, né, daquilo que OKRs tem sido no setor público, né, doutor Paulo? Muito bom. Prazer ter sua presença aqui. Bom, então, me fala aqui, conta para mim. Você já deve ter ouvido falar que OKR é para planejamento. Alguém aqui já ouviu? Pode colocar no chat ou abrir o microfone. Ninguém? Inicialmente, quando eu procurei, né, por algumas fontes, eu comecei a ler em algumas fontes dizendo assim, OKR substitui BSC, OKR é a novidade do mercado revolucionário, entendeu? Aham. Aí eu comecei a ver coisas inicialmente nesse sentido. Depois foi quando eu comecei a contextualizar e conhecer um pouco mais. Mas Isso. assim, inicialmente, professor, eu me deparei com essas coisas, entendeu? Aham. Com esses tópicos, falando dessa forma. A OKR é para planejamento estratégico, substitui Isso. o PSC. Isso. Foi a minha experiência, É antes de verdade. aprofundar. Então, vamos começar esclarecendo essa questão daí, porque para planejar, a gente usa gestão de projetos, que vocês conhecem muito bem, vocês são experts em gestão de projetos. E OKRs não são, primeiramente, para se planejar. A gente nós podemos até começar a planejar usando OKRs
Mas OKR não tem plano ali dentro. Ele tem só aquilo que você quer atingir e os critérios de sucesso. E daí, para planejar, você vai usar Kanban, você pode usar Scrum, você pode usar Sprint, você pode usar gestão de projetos, mas o OKR não te dá o plano. Ele te dá apenas os critérios para você saber se o seu plano está funcionando ou não. Então, essa é uma concepção equivocada que a maioria das pessoas tem sobre OKRs. Então, eu vou mostrar para vocês por que OKRs não tem ali um plano, exatamente um plano. Então, vamos lá, vamos avançar um pouquinho para a gente continuar entendendo sobre isso. Mas, então, OKR resolve um problema principal, que é a tradução e comunicação da estratégia numa organização. Esse é o problema principal que OKRs resolvem. E OKRs não substitui BSC. OKRs pode sim fazer partes, as últimas partes do BSC podem ser construídas usando OKRs, mas uma coisa não substitui a outra, porque você precisa ter uma estratégia definida antes de você começar a criar OKRs. Eu vou mostrar exemplos disso também. Mas vamos lá. Teve um artigo na MIT Sloan Management Review mencionando uma pesquisa onde eles chegaram para 140 e poucas empresas, se não me engano, e perguntaram para líderes diversos dentro da empresa se eles lembravam qual eram 3 das prioridades estratégicas daquela organização. E olha só que decepção. Entre o time do topo, aqueles que criaram o planejamento estratégico, 51% apenas conseguiam lembrar de 3 prioridades estratégicas. Entre os executivos sêniores, apenas 22%. Essas são as pessoas que comandam a empresa e eles não conseguiam lembrar 3 prioridades estratégicas da organização, certo? Entre os médios gerentes, apenas 18%. Entre os supervisores, apenas 13%. Ou seja, quando a estratégia não é conhecida, como se pode esperar que ela seja executada, não é verdade? Então, esse é o grande primeiro problema que OKRs resolvem. OKRs traduzem e comunicam a estratégia, ok? Vamos lá. Isso. Agora, embora OKRs não substituam BSC, muitas organizações que se empenhavam, gastavam muito tempo e dinheiro e gente, horas de trabalho para montar o BSC, estão tentando simplificar o BSC e deixar o OKR, ou OKRs, a metodologia OKR, fazer a comunicação daquilo que eles escolheram como prioridade. Eu vou mostrar exemplos disso também. O Paul Niven é um autor canadense, ele é o autor mais prolífico na área de BSC. Eu sou amigo também do Brett Knowles. O Brett Knowles, ele é professor de Harvard, hoje ele é dono, ele participou do time que criou o BSC, na época que ele era professor de Harvard. Eu vou falar, quinta-feira agora eu estou falando numa conferência na Alemanha junto com ele. Nós vamos repartir o palco da conferência. Ele era o cara do BSC. Hoje, se você for no perfil dele, no LinkedIn, ele é o cara do OKR. Se você for no perfil do Paul Niven, esse daí que está na tela, ele é um OKR coach, um coach de OKR. Por que essas pessoas que eram tão proeminentes na área de BSC resolveram focar agora em OKRs? Por causa dos resultados que você obtém com OKRs. Então, você continua precisando, logicamente, de planejamento estratégico, mas você pode fazer o seu planejamento estratégico de uma forma um pouco mais simplificada e daí usar OKRs para fazer a tradução, comunicação e execução do seu planejamento. Por que hoje se dá tanta ênfase em metodologias como OKR? Por causa daquilo que nós chamamos hoje de mundo VUCA.
que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Agora o BUNT, né, inventaram outro acrônimo aí para outra denominação para os dias de hoje. Mas a verdade é que essa imprevisibilidade, essa incerteza, essa complexidade, ambiguidade, volatilidade, exige que novos modelos mentais sejam usados para que nós possamos continuar tendo bons resultados também. E daí entram OKRs. Então, eu vou mostrar para vocês agora o grande segredo de OKRs. E vocês vão entender, porque vocês são aí especialistas em gestores de projetos. Tradicionalmente, antes do mundo VUCA, quando a gente tinha um problema a ser resolvido, ou um objetivo a ser alcançado, a gente pensava em 3 coisas. Ou numa lista de tarefas a serem executadas para alcançar aquele objetivo, ou a gente fazia um controle um pouco mais sofisticado, como um Kanban, por exemplo, como esse que está aí na tela, ou a gente criava um projeto, e usando todas as capacidades de um projeto, como gestão de recursos, tempos, prazos e tudo mais, pessoas e tudo mais. Bom, o problema é que esses cenários aqui, ou essas metodologias, elas funcionam bem quando você tem previsibilidade. E continuam funcionando muito bem quando você tem bastante previsibilidade. Mas existem situações, e hoje são, na verdade, a maioria das situações, onde você não tem certeza daquilo que você vai obter. Justamente pelo mundo VUCA que nós vivemos hoje. Então, o que OKRs fazem? E aí está o grande segredo de OKRs. OKRs introduzem entre o objetivo a ser alcançado e as atividades, esforços, projetos a serem executados, o OKR introduz a mensuração dos resultados. E esse é o grande segredo. Ou seja, antes de eu listar as coisas que eu tenho que fazer, eu vou decidir qual é o critério de sucesso. Ou seja, sucesso é quando eu atinjo o quê? Quais os números que eu preciso atingir para ser bem sucedido? Bom, vamos entender isso daí através de um exemplo mais prático. Vamos supor que você, como eu, você foi no médico, estava contando a minha frustração comigo mesmo, indo no médico, ele falando que eu tinha que fazer dieta, tinha que fazer exercício e tudo mais. A minha frustração em tentar fazer isso daí. Mas vamos supor que você teve a mesma experiência que eu tive. Foi no médico, ele falou, olha, cara, você precisa mudar de vida. E daí você faz um brainstorm lá daquilo que você quer fazer. Então você põe lá, emagrecer 3 quilos, biking toda semana, fazer yoga, ter uma saúde melhor, exercitar diariamente, fazer dieta, fazer jejum intermitente, reduzir glicemia de jejum, meditar pela manhã, reduzir álcool, reduzir a pressão arterial. Bom, eu vou te pedir para você classificar essas frases aí, esses temas, em objetivos, resultados e atividades. Ok? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue acertar algumas aí. Então, primeiramente, quem já conhece o OKRs vai tirar isso daí de letra, daí não vale, né? Mas você pode ou falar ou colocar aí no chat, ok? Então, emagrecer 3 quilos é um objetivo, é um resultado ou é uma atividade? O que você acha? Resultado. Resultado? Alguém concorda, discorda? Eu acho que é o objetivo. Objetivo? Ok. Mais alguém? Objetivo. Objetivo também. Ok. E biking toda semana é um objetivo, um resultado ou uma atividade? Atividade. Atividade. Atividade, ok. Fazer yoga? Atividade. Atividade. Ter uma saúde melhor? É um objetivo. Objetivo. Aí, Exercitar diariamente? atividade. Fazer dieta? Atividade. Atividade. Depende. Reduzir glicemia de jejum? Resultado. Resultado. Isso. Excelente. Vocês, assim, acertaram quase todas. Tem só um ajustezinho para fazer aí. Mas é isso mesmo. Então, a gente já começou bem. Então, tá aí, olha. O único objetivo que tem aí é ter uma saúde melhor.
Então, emagrecer não é um objetivo, porque emagrecer é uma consequência que você precisa, é um resultado que você precisa, na verdade. Ninguém quer emagrecer para emagrecer. Você quer emagrecer para ficar mais bonito, você quer emagrecer para ter uma saúde melhor, você quer emagrecer para poder caber naquela roupa que você comprou para o casamento, mas o objetivo não é emagrecer. Emagrecer é um resultado que você precisa para você atingir aquele objetivo, certo? Então, ter uma saúde melhor é, na verdade, o único objetivo. Então, ninguém quer fazer yoga só para fazer yoga. Ninguém quer fazer dieta só para fazer dieta. Não são objetivos, certo? Agora, ter uma saúde melhor é o final de tudo. É o porquê final que você quer atingir, tá certo? Então, resultados ali são aquilo que você precisa alcançar para poder ter uma saúde melhor. Então, nós temos 3 resultados ali. Reduzir a glicemia de jejum, certo? Para menos que 99 miligramas por decilitro. Reduzir a pressão arterial para 12 por 8 e emagrecer 3 quilos. São os 3 resultados numéricos que você precisa. E tem que ser numérico, certo? Agora, além disso, você vai precisar de atividades. Você não vai emagrecer, você não vai reduzir a pressão arterial e você não vai reduzir a glicemia de jejum se você não fizer alguma coisa. Então, as atividades, como vocês disseram muito bem, são essas que estão ali, fazer yoga, reduzir álcool, e jejum intermitente e tudo mais. São essas atividades, esses esforços, esses projetos que vão te levar a conseguir aqueles resultados. E uma vez que você consegue os resultados, você atinge o seu objetivo. Então, vamos ver como que a gente monta um OKR a partir dessa divisão daí. Então, primeiro, nós temos lá, cadê? Isso. Nós temos lá um objetivo, que é ter uma saúde fantástica, e 3 resultados que nós precisamos atingir, que são chamados de resultados-chave, ou KRs, ou Key Results, em inglês. E daí nós temos o OKR, O de objetivo, e KR de resultado-chave em inglês. E isso daí é um OKR, só isso. Objetivo, ter uma saúde fantástica. KR, primeiro, emagrecer 3 quilos. KR2, reduzir a glicemia de jejum. KR3, reduzir a pressão arterial. Só isso. Isso é um OKR. Então, se você entendeu isso, eu tenho certeza que você entendeu, você já sabe o que é um OKR. E essa coisa incrivelmente simples é aquela pecinha de Lego que você sai emendando com outros e você monta aquilo que você deseja com isso. Ok? Simples ou não? Pode falar, Marcos. Opa, já ia dizer, professor. Marcos. Professor, então, diante do que você expôs aí, eu posso dizer que o OKR é um sistema de metas, é isso? Sim, é um sistema de metas. Mas ele não é um sistema de metas qualquer. São metas mensuráveis. E são poucas metas também. Então, você tem um objetivo a ser alcançado, existem 3 metas numéricas que você tem ali, debaixo do seu objetivo, que vão te levar a alcançar esse objetivo. Você não vai colocar ali 10 metas numéricas, você não tem 10 KRs ali, são só 3, 2, no máximo 5. Então, E essas metas, imagino eu que elas podem ser metas tanto quantitativas quanto qualitativas. Não. É isso? Não. Elas não podem ser qualitativas, elas só podem ser quantitativas. Ok. E mesmo quando houver um critério de qualidade, o que geralmente nós encontramos, essa qualidade tem que ser mensurável. Vou te dar um exemplo. Um objetivo muito comum, encantar os nossos clientes. Ok, o que é encantar os clientes numericamente? Bom, é conseguir um NPS, que é aquele Net Promoter Score, né? Você vai na farmácia, tem lá uma carinha triste, uma carinha alegre, e pede para você avaliar o atendimento. Aquilo lá é o Net Promoter Score. Ele varia de 0 a 5. Então, conseguir um Net Promoter Score de 4,5, por exemplo. Certo? Então, aumentar o Net Promoter Score de 3 para 4,5.
Então, esse é um critério, ele é qualitativo, mas ele é mensurável, certo? Então, ele precisa ser um indicador, ter um número ali, certo? Daí um segundo KR poderia ser, por exemplo, conseguir revendas, não revendas, mas vendas repetidas para o mesmo cliente de 75%, ou seja, 75% dos clientes repetem a compra, e assim por diante. Ou seja, você escolhe critérios numéricos que vão te indicar que você atingiu aquele objetivo. Ok? E poucos, não são muitos, como eu disse. 3 é o número ideal. Ok? Fechou, gente? Todo mundo entendeu o que é um Só mais OKR? uma Pode falar. perguntinha, só para Pode fazer pergunta. finalizar, Fica à consolidar vontade. o entendimento. Excelente. Esse sistema de metas, ele permite eu fazer uma espécie de divisão, exemplo, metas estratégicas e metas operacionais? Sim. Sim, nós vamos ver isso. Eu vou mostrar um exemplo aqui. E nós vamos ter OKRs estratégicas, ou estratégicos, e nós vamos ter OKRs táticos. Não vamos ter OKRs operacionais, geralmente, embora você possa ter, mas eu não recomendo, e vou explicar por que depois. Okay? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Muitos aí acabaram de conhecer, serem apresentados para um OKR, então fica à vontade para perguntar onde você mora, o que você faz da vida e assim por diante. Professor, uma pergunta também que as pessoas sempre confundem. As pessoas confundem muito o OKR com o KPI propriamente dito, né, com o indicador, não é? Você poderia falar um pouquinho também sobre essa dúvida que as pessoas sempre têm e É acabam uma dúvida confundindo? muito frequente, verdade. Perfeito, professor. Isso. Bom, OKRs não são para fazer gestão de tudo. OKR é para gestão de prioridades. Vou mostrar exemplos em breve também. Mas muitas vezes eu apresento um projeto de OKRs e as pessoas perguntam assim, os gestores perguntam assim, ué, Marcos, mas nós temos 150 indicadores aqui na empresa. Os nossos OKRs aqui agora só tem meia dúzia de indicadores. Como é que fica? E o restante? Então, funciona assim. OKR é para gerar foco em algumas prioridades. Então, se você vai no médico, fez um exame de sangue, igual a minha história lá no começo, naquele exame de sangue tem 30, 40 indicadores, certo? Tem glicemia de jejum, tem colesterol, tem um monte de indicadores. Daí o médico passa o olho e ele vê, por exemplo, que o seu colesterol está alto. Então, ele vai fazer o seguinte, vai falar para você, olha, fulano, você está com colesterol alto e eu vou te passar uma mudança de dieta, vou te passar também aqui um medicamento, tal. Ou seja, nós vamos trazer esse indicador por foco, por alguns meses, até ele ser restabelecido. A hora que ele voltar para os índices normais, a gente pode esquecer ele, certo? Ou nós vamos continuar monitorando para ter certeza que ele está realmente normal. Então, OKR é para isso. OKR é para, da sua lista de indicadores que você controla usando o seu BI, usando uma ferramenta para isso, você escolhe aqueles que você quer mudar. E você cria OKRs para mudar um conjunto pequeno de indicadores que te levam a atingir um objetivo. Então, essa é a diferença entre eles. OKR é para gerar foco e não para fazer gestão de indicadores. Eu vou mostrar exemplos também em breve. Ok? Ok. Vamos lá, então. Bom, então, eu vou dar um exemplo aqui do Ministério Público do Pará, que nós fizemos o planejamento deles recentemente, a construção de OKRs junto com eles, e eles me autorizaram a usar o exemplo deles, tá? Quando eu fosse falar sobre OKRs. Então, eles criaram, um dos OKRs que eles criaram, eu vou mostrar como eles criaram esse OKR, mas um OKR para julho, agosto, setembro, era investir no aprendizado para o aprimoramento institucional e benefício da população. Então, esse é o objetivo. E daí nós vamos fazer um brainstorm de como que isso poderia ser atingido. E como sempre,
vem tarefas ali, vem esforços, projetos. Então alguém mencionou, nós precisamos fazer uma pesquisa de interesse por assunto daquilo que nós vamos ensinar. Precisamos lançar um curso na área de maior carência. Nós poderíamos usar o YouTube para anunciar nossos cursos. Nós precisamos fazer uma campanha interna dos nossos cursos. Nós podemos criar incentivos para a conclusão dos cursos, porque muita gente abandona o curso no meio do caminho. Então, essas foram alguns dos problemas e algumas das ideias que eles tiveram quando nós fizemos o brainstorm. Bom, daí, no final das contas, o resultado foi esse OKR daqui. Para julho, agosto, setembro. Esse é um dos OKRs só, tá? O OKR 3. Investimos no aprendizado para o aprimoramento institucional e benefício da população. Esse é um formato novo que eu tenho usado, que é no passado, porque é muito mais poderoso emocionalmente você se imaginar já tendo atingido aquele objetivo, e também incluindo o porquê daquele objetivo. Então, por que nós queremos investir no aprendizado? É para que nós tenhamos o aprimoramento institucional e benefício da população. Gente, isso daí é muito poderoso. Parece que é uma frasezinha ali à toa, mas não. Quando você inclui o porquê você deseja atingir aquilo lá, você está conectando aquilo lá com a missão, a visão da instituição, certo? Benefício da população. E isso daí tem um poder muito grande de inspirar pessoas, de inspirar equipes. Bom, esse é o objetivo. Mas agora, como é que nós vamos mensurar o nosso progresso na direção desse objetivo? Bom, nós temos que mexer na taxa de evasão dos treinamentos, como já foi mencionado. Nós precisamos crescer o número de assinantes no YouTube. E nós queremos capacitar 80 servidores na área meio. Ok. Seguindo a mesma linha de pensamento, eles criaram esses KRs no passado, como se eles já tivessem atingido. Então, você está se imaginando lá em setembro, dia 30 de setembro, e você está já se imaginando tendo atingido esse objetivo. Quais os números que mudaram para que você tenha atingido esse objetivo? Então, nós diminuímos em 20% a taxa de evasão nos treinamentos e capacitações. Nós crescemos o número de assinantes no canal do YouTube de 217 para 500 e nós capacitamos 80 servidores da área meio. Se nós fizermos essas três coisas, atingirmos esses três números, esses três resultados, significa então que nós investimos no aprendizado para o aprimoramento institucional e benefício da população. Mas, Marcos, e as tarefas? E os projetos? Eles estão aqui embaixo, mas eles não fazem parte do OKR. E aí que está a grande novidade. Você não tem atividades, esforços, tarefas no OKR. OKR, eu escutei recentemente uma comparação que eu achei muito legal. É como se fosse um jogo, um game, e ali os KRs são as regras para se vencer esse game. Ou seja, você vence esse jogo daí quando você atinge 20% da taxa de evasão, cresce o número tal, capacita 80 servidores. É quando você vence o jogo, ok? Então, agora, o jogo, você começa a jogar, é quando você constrói o projeto, quando você faz lista de tarefas, quando você começa com as iniciativas, tarefas, esforços, que vão fazer aquilo lá acontecer. Agora, olha só que legal, eu li recentemente um livro do Jeff Hawkins, muito, muito bom esse livro, chamado Mil Cérebros. E ele fala lá o seguinte, que hoje a neurociência já sabe que os nossos alvos não são criados na parte lógica do cérebro. Então, onde que eles são criados? Eles são criados, eles são armazenados na parte emocional do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Então, quando você coloca um objetivo que ele tem um apelo emocional, isso daí tem um poder muito grande, porque é através desse apelo emocional que você gera, na verdade, o alvo do cérebro das pessoas. O Dr. Paulo está presente aqui, e ele foi um entusiasta muito grande dessa questão emocional desde o começo. Ele percebeu
que isso daí é uma chave, e desde o começo ele começou a enfatizar. A Sabrina Baez está aqui também, está aqui com a gente, e ela foi quem nos conectou com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E foi também a mente e o coração por trás desse projeto, lá com o Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E desde o começo, isso daí ficou muito importante. O Dr. Paulo pegou essa ideia e enfatizou, gente, olha, vamos trabalhar nessa questão daí. E realmente isso é muito importante. Agora, tem um outro livro que eu gosto muito também, que fala o seguinte, é o Switch, esse livro aqui do lado direito, do Chip e do Dan Heath, são dois irmãos. Eles falam o seguinte, olha, quando você quiser instruir o seu cérebro ou o cérebro de uma outra pessoa de maneira realmente eficiente e eficaz, você precisa de duas coisas. Você precisa de um componente emocional e você precisa de um componente lógico, um componente onde você explica de maneira clara e simples, estruturada, lógica, o caminho que está adiante. E OKRs unem essas duas coisas, porque o objetivo, ele tem essa pegada emocional, mas os KRs falam com o nosso córtex pré-frontal, a parte aqui da frente do cérebro, que trata de números, de lógica, de avaliação de consequências, ou seja, é a parte que trata dos KRs. Então, quando você une esses dois sistemas pensantes que nós temos, isso daí tem um poder centenas de vezes maior do que apenas você apresentar um projeto, por exemplo, para uma pessoa, certo? Bom, por falar em projetos, aonde que eles entram então nessa história toda aqui? Vamos mostrar onde que eles entram. Uma vez que você tem os KRs, agora você precisa das atividades. E essas atividades podem ser, por exemplo, um sprint. Se é para desenvolver um aplicativo, por exemplo, nós queremos diminuir em 20% a taxa de evasão nos treinamentos e capacitações. Então, para isso, nós vamos desenvolver um aplicativo. Para usar um aplicativo, você vai usar uma metodologia como Scrum, por exemplo, certo? Agora, para crescer o número de assinantes no canal do YouTube de 217 para 500, nós vamos usar um Kanban, com aquela tabelinha visível lá de coisas para fazer, sendo feitas e concluídas. Isso daí é suficiente para a gente. Agora, para capacitar 80 servidores da área meio, aí nós vamos usar um projeto e fazer gestão de projeto, certo? Quem vai escolher isso daqui são as pessoas que vão executar, ou aquelas pessoas que vão fazer acontecer esses KRs daí. Elas que vão decidir como elas vão fazer essas coisas acontecerem. E gestão de projetos é uma das opções para isso. E é uma opção frequentemente usada. Certo? Deu para entender aonde que gestão de projeto entra? Junto com OKRs? Então, OKR não planeja nada. Quem planeja, ou o que planeja, são essas metodologias que nós vimos aí. Certo? Kanban, lista de tarefas, lista de prioridades e projetos. Que, na verdade, são listas de tarefas com prioridades, recursos e dependências e tudo mais, como vocês sabem muito melhor do que eu. Então, é aí que gestão de projetos e OKRs se complementam. Eu vou dar mais informação sobre isso, mas deixa eu fazer uma pausa aqui. Ficou claro isso daí? Deu para entender a lógica dessa conexão ou não? Perfeito, professor Marco. Excelente, obrigado. Sim, Paulo. sim. Eu sim, professor. Obrigado, É Renata. como eu sempre falo, muitas metodologias e ferramentas, né, não são absolutas. Muito pelo contrário, elas se complementam, né? Isso. Não existe verdade absoluta, porque, assim, existem organizações diferentes, contextos diferentes, né? E, assim, dependendo do contexto, o OKR, ele vai estar se conectando com essa ou com aquela outra ferramenta, entendeu? Mas, assim, que no final, ele vai te dar o quê? Uma visão clara, você mensurando realmente dados reais de que se você atingiu ou não os seus objetivos, né? Que você traçou de Exato. forma qualitativa. Exato. Agora, uma coisa importante também. Por que que OKRs se adaptam tão bem a situações imprevisíveis? E qual é a diferença principal entre usar OKRs e usar uma gestão de projetos?
Bom, primeiro, eu acho que já deu para notar aí que eles têm propósitos bastante distintos. A OKR é para indicação de prioridades e como o seu progresso será mensurado. Então, quando nós criamos OKRs numa organização, nós criamos poucos OKRs, não muitos, porque senão não dá para ter foco. Agora, o projeto, ele é algo muito mais complexo, a gestão do projeto é muito mais complexa do que a gestão por OKRs, mas projetos se adaptam bem a situações onde há maior previsibilidade. Por exemplo, se você vai construir uma casa, você não vai usar OKRs para isso. Você vai usar uma gestão de projeto. Por quê? Porque você tem etapas bem determinadas, bem conhecidas e bem previsíveis também. Você começa pelo alicerce, você já tem uma ideia clara de quantas pessoas você precisa em função do tamanho do alicerce, você tem uma ideia de custos, você tem um detalhamento das etapas, são extremamente bem conhecidas, depois você tem para levantar paredes, as etapas são extremamente bem conhecidas também. Então, quando você tem um alto grau de previsibilidade, você usa a gestão de projetos de olhos fechados. Certo? Agora, OKRs, junto com gestão de projetos, permite que você tenha o melhor dos dois universos aí. Porque qual que é a grande vantagem desse cenário daqui, ó? É que você não sabe exatamente como que você vai diminuir em 20% a taxa de evasão nos treinos e capacitações. Você tem algumas ideias. Uma delas pode ser desenvolver um aplicativo. Outra criar incentivos, outra, criar punições do tipo, se você não completa, você só tem o certificado, se você completa 80% da capacitação, coisas desse tipo. Você não sabe qual delas vai funcionar. Então, o que você faz? Você testa opções. E o que vai te indicar se aquela opção está dando certo ou não? O número, aquilo que você está medindo. No caso do KR1, a taxa de evasão. Então, OKRs, por não estabelecerem o como, mas apenas o critério de sucesso, o que se quer alcançar e mais o critério de sucesso, OKRs te liberam para você experimentar. E essa é a grande sacada. Porque isso daí incentiva inovação, incentiva ousadia de experimentar coisas novas, de testar algo que não foi testado ainda, de tentar uma solução que ninguém nunca pensou nela, vamos trazer isso daqui para cá e ver se isso daqui funciona no nosso caso. E isso daí se adapta muito bem ao mundo VUCA. Porque como nós não temos mais a previsibilidade que nós tínhamos antes, tecnologia tornou tudo bastante imprevisível agora, acesso à informação a todo mundo, acesso a opções para todo mundo, tudo ficou muito imprevisível. Então agora nós precisamos de uma ferramenta que se adapte a essa imprevisibilidade. E OKRs tem esse poder de se adaptar. Okay? Bom, vamos lá. Eu quero falar só mais 5 minutos. Quero dar só mais um detalhe importante na gestão de projetos. Depois eu vou dar uma visão geral para vocês de tudo. Vou parar de falar, porque daí se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, sobra tempo ainda para isso. Vamos supor o seguinte caso, que nesse KR1 diminuímos em 20% a taxa de evasão nos treinamentos e capacitações. Vamos supor que não existe ainda um sistema para medir a taxa de evasão nos treinamentos e capacitações. Então, não tem como eu usar esse KR1 daqui enquanto esse sistema não foi medido. Então, ao invés desse KR1, nós criaríamos um outro, que é um projeto, na verdade. Criamos um sistema de medição da taxa de evasão nos treinamentos e capacitações. Esse tipo de KR, que não é numérico, ele na verdade, um projeto, é um esforço, nós chamamos de milestone. Eu acho que em gestão de projetos vocês usam no inglês também, não é? Milestone. Quando você tem um marco. Isso, o Cláudio está confirmando que sim. É a mesma ideia, viu, Cláudio? Você tem ali um marco a ser atingido. Bom, daí você vai fazer gestão desse KR
como um projeto. Então, ele vai deixar de ser visto apenas como um KR, e ele agora vai ser traduzido ou transformado num projeto que vai ser acompanhado usando as metodologias de gestão de projeto. Certo? Essa é uma conexão muito importante também entre OKRs e gestão de projetos. Ok? Bom, mas agora eu quero dar para vocês uma visão geral e vou usar aqui, eu tenho autorização do Ministério Público do Pará, rapidamente, como foram feitos os OKRs estratégicos e táticos deles. Então, nós sempre começamos com planejamento estratégico. Então, esse daqui é o mapa estratégico, foi criado usando a metodologia BSC, e o mapa estratégico, ele resume quais são os resultados desejados, quais são os processos que vão te levar até lá, e quais são os aprendizados e crescimentos necessários para que você possa desenvolver aqueles processos integradores e vão gerar os resultados que você deseja para o seu cliente final, no caso, para a sociedade. Então, a partir do mapa estratégico deles, nós criamos um mapa de prioridades para 2022. Dessas prioridades, nós fomos eliminando as menos importantes até ficar com 4. Daí nós colocamos percentuais, eles colocaram, né? Logicamente não sou eles, colocaram percentuais de importância para 2022 e ficaram com apenas 3. A partir daí, 3 e apenas 3 OKRs para 2022 foram criados, são os OKRs estratégicos para o MPPA, e cada um deles com 3 resultados chaves. Então, está aqui, aquele primeiro que eu mostrei está aqui, tem os KRs dele, depois tem lá, ampliamos o acesso às informações qualificadas, disponibilizando mais transparência nos dados institucionais, e tem os 3 KRs, e tem investimos no aprendizado como fonte de aprimoramento institucional, e tem os 3 KRs. E daí, cada um desses OKRs deu origem a 2 ou 3 OKRs para o trimestre. Então, repetindo, vamos voltar. Esses OKRs daqui, esses 3, são chamados de OKRs estratégicos. E eles são para toda a organização e para todo o ano, para o ano inteiro. Tá certo? Agora, o que vai fazer esses OKRs e seus KRs avançarem, esses OKRs para o ano, são OKRs criados para cada trimestre. Ou seja, para o próximo trimestre. Ninguém se preocupa com daqui a 2 trimestres. Nós sempre criamos OKRs apenas para o próximo trimestre. Então, no próximo trimestre, eles criaram, então, para cada um dos KRs, eles criaram OKRs, então, para o trimestre. Ou seja, os OKRs para um ano, eles geram OKRs para o trimestre. Tá certo? E esses OKRs para o trimestre vão ter lá Kanbans, lista de tarefas e projetos que farão aqueles KRs avançarem. Bom, então, no próximo trimestre, nós temos lá esse OKR, esse OKR, esse OKR e mais N outros, tá certo? Bom, daí, nós começamos a fazer o acompanhamento desses OKRs. Os OKRs para o ano são acompanhados mensalmente e os OKRs para o trimestre são acompanhados semanalmente. Uma reunião que nós chamamos de reunião de check-in. Nessa reunião, ela dura só 20 minutos e nós conversamos sobre 3 coisas para cada KR. Qual foi o progresso, quais foram os problemas e quais são os planos de hoje até a semana que vem. E é essa reunião que faz toda a mágica de OKRs acontecer, porque ela cria uma continuidade de esforços para fazer esses números acontecerem de forma que o objetivo seja atingido. E é dessa forma, então, deixa eu mostrar o quadro geral, é dessa forma, então, que nós partimos do mapa estratégico, escolhemos prioridades para o ano, criamos OKRs para o ano, e depois criamos OKRs para o primeiro trimestre, e acompanhamos semanalmente esses OKRs para o primeiro trimestre. Acabou o primeiro trimestre, nós encerramos aqueles OKRs e criamos OKRs para o segundo trimestre. Depois, acabou o segundo trimestre, OKRs para o terceiro trimestre, assim até acabar o ano. Agora, olha que legal.
Nessas reuniões de check-in que nós estamos fazendo aqui, conversando do progresso, problemas e planos, o que nós estamos conversando? Nós estamos conversando sobre a estratégia da organização, só que agora traduzida no formato de OKRs. Porque lembra, foi o planejamento estratégico que gerou OKRs para o ano, que geraram OKRs para o trimestre. Então, nós estamos resolvendo aqui o grande problema de comunicação e execução da estratégia, que toda grande organização tem. Praticamente toda organização tem. Ok? E isso é o grande benefício de OKRs. Ok? Então, é isso. A minha apresentação é apenas isso. E eu quero deixar agora aberto para perguntas, comentários e aquilo que vocês quiserem adicionar. O Marcos levantou a mão. Oi, Marcos, fique à vontade, pode falar, Marcos. Professor Marcos, esses OKRs trimestrais, é como se eles fossem partes do todo, do anual, é isso? Você particiona ele em 4 pedaços, é isso? Não. Muita gente faz assim, mas não é a melhor ideia. Em alguns casos, Marcos, é a maneira mais simples de se fazer. Mas a gente precisa ir mais além disso, porque nem sempre a melhor maneira de estabelecer aquele planejamento trimestral, ou na verdade o critério para o planejamento trimestral através do OKR, é simplesmente fracionando aquilo lá. Vou te dar um exemplo da área comercial, tá certo? Vamos supor que um dos objetivos seja relacionado ao volume de vendas, ou faturamento, certo? E daí lá nos KRs, um deles é, por exemplo, vender 3 milhões de reais no ano, tá certo? Esse tipo de KR, que é o resultado final, a gente chama de, tem um nome técnico para isso em OKR, é o OKR lagging, ou seja, ele é o resultado final. Mas daí, no OKR para o trimestre, ao invés de você simplesmente fracionar aquele número de vendas, você pensa o seguinte: para vender isso daí no ano, o que eu preciso fazer nesse trimestre? Então vamos supor que você saiba lá que para cada 100 apresentações de venda que você faz, você vende 3 do seu produto. E que o preço médio do seu produto é tanto. Você faz as contas e fala assim, não, então, nesse trimestre a gente tem que apresentar o nosso produto para N pessoas, para que a gente possa vender uma cota nesse trimestre, que no final do ano vai conseguir chegar naquele valor que nós queremos. Então, a gente chama essa métrica daí de métrica leading, ou seja, é aquilo que eu preciso alcançar para que o resultado final seja alcançado. Então, geralmente, os OKRs para o ano, eles têm as métricas de resultados finais, e os OKRs do trimestre têm as métricas de resultados parciais a serem alcançados, ou, na verdade, são resultados que vão levar aquele resultado final, mas não são simplesmente fracionamento. Ok? Professor, a Adriana levantou a mão também, nossa convidada. Fica à vontade, Adriana, pode falar, Pode falar, não foi Adriana. isso? Obrigada, boa noite. Primeiro, parabéns, professor Marcos, excelente explicação, adorei o conteúdo. Bom, Deixa eu obrigado. perguntar uma coisa para o senhor. Quando nós vamos escrever os QRs, né, ali, o ideal é que a gente escreva pensando que seja possível de alcançar, ou que possamos escrever uma forma que seja aspiracional para o time, porque eu acredito que tem que ter um equilíbrio aí, para não ter essa preocupação, se for muito fácil, não vai ter um objetivo de buscar. Mas como que a gente consegue esse equilíbrio, professor? Excelente, Adriana. Eu dei uma visão bem geral aqui, mas tem, assim, centenas de outros detalhes, né, a serem acrescentados. E um deles, Adriana, é exatamente isso. Ótimo que você perguntou. Mas OKRs, quando nós criamos OKRs, os KRs devem ser desafiadores. O objetivo deve ser inspirador e desafiador. Então, a gente não coloca ela assim, dá uma melhoradinha no nosso atendimento ao cliente. Não, a gente fala assim, nós queremos encantar os nossos clientes, nós queremos revolucionar essa área da nossa empresa, da nossa organização, certo? Então, o objetivo precisa ser inspirador. Geralmente, a linguagem do objetivo é lúdica, é algo assim que, aquela coisa que a pessoa acorda na segunda-feira de manhã e fala assim, não, que legal, estou indo lá, e nós vamos trabalhar juntos naquele projeto lá, que vai beneficiar N pessoas e tal, que legal. Então,
o objetivo tem que gerar essa coisa assim, essa inspiração para inovar, para criar, para ir além. E as métricas, ou seja, os KRs, eles precisam ser desafiadores. Qual que é uma regrinha básica para você criar KRs desafiadores? A gente considera que se você atingir os 70% do KR, você está legal. Então, ou seja, você joga 30% a mais, aproximadamente, aquilo que seria atingido normalmente. Então, por exemplo, se é um caso de crescer o número de pessoas que se inscrevem no canal do YouTube, como o exemplo que a gente mencionou. Então, se normalmente num trimestre você teria 300 pessoas se inscrevendo no canal, então pense em 300 mais 30%, dá 390, então 400 pessoas, por exemplo, né? Logicamente isso daí numa regra fixa, mas então em vez de colocar lá 300, conseguimos 300 novas pessoas, põe lá, conseguimos 400 novas pessoas no canal do YouTube, certo? Agora, isso daí vai depender de cada situação, mas a ideia é sempre que seja desafiador, seja além daquilo que normalmente você faria. Isso daí é difícil da gente convencer as pessoas de vez em quando, porque sempre tem gente assim muito competitiva que fala assim, não, Marcos, mas daí eu não vou chegar no 100%, eu sou acostumado a chegar no 100% em tudo, desde nota de faculdade, tudo era 100%, eu queria chegar no 100%, beleza, mas vamos pensar o seguinte, nós vamos fazer além daquilo que é o normal. Então 100% não é o normal, 100% aqui é além do normal. O normal você pensa em 70%. Essa é mais ou menos a regra, tá, Adriana? Assim, mas como eu disse, não é algo fixo, varia de situação para situação. Ok? Ótimo, obrigada. Não é nada. Ô, professor, eu ia complementar, né, justamente falando sobre essa questão, né? Muitas organizações, o pessoal trabalha com aquela zona de conforto daquele indicador onde ele sabe que vai chegar no 100%, né? Então, assim, a implantação do OKR também, no que diz respeito à gestão como um todo, tem que ser feito todo um trabalho, né, para que as pessoas se sintam bem, sabendo que aquele 70% ali que o cara alcançou, ele já foi muito acima, foi extraordinariamente além do que ele poderia ir, trouxe um resultado fantástico, ainda que não chegou no 100%, né, É porque verdade. tem aquela cultura da vermelhidão à vista, né? Onde você que realmente tem que deixar exposto aquilo que realmente é a verdade dos números. E daí a necessidade da alta gestão comprar a ideia antes de todo mundo. Então, nós temos aqui o Daniel também, tá aqui com a gente, o Nadson está aqui, junto com o Dr. Roberto, a Sabrina também, e todos eles são do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E lá funcionou e está funcionando maravilhosamente bem. Agora de pouco a gente estava lá fazendo uma reunião de check-in com alguns setores lá. Mas esse sucesso que está acontecendo é primeiramente porque essas pessoas que estão aqui, que são gestores, e que o Dr. Paulo, como eu disse, foi a pessoa, vamos dizer assim, dos gestores principais, ele foi a pessoa que abraçou e falou, nós vamos fazer isso daí funcionar. Se não houver esse tipo de mentalidade, é muito difícil de dar certo, porque o KR é muito simples, mas exige mudanças de comportamento, exige mudanças de procedimentos na organização. E não são muitas organizações que querem, ou instituições que querem adotar essas mudanças. O Ministério Público do Mato Grosso foi extremamente ousado, corajoso, e eles optaram por isso, e é por isso que está dando certo lá. Mais de 50% das tentativas de implantação de OKRs fracassam, porque as pessoas olham e falam assim, isso é muito simples. E o OKR é muito simples, mas a implantação, ela precisa ser bem trabalhada, ela precisa ser bem vendida, vamos dizer assim, anunciada para a organização, comunicada e encaminhada também, bem liderada. Professor, eu tenho mais uma pergunta. Para aquele convidado, né, aquela pessoa que nunca viu o OKR, que hoje está justamente, né, conhecendo os OKRs pela primeira vez, a nível de passos para conhecimento, dessa jornada de conhecimento, o que é que o senhor indicaria, assim, a nível de quais são os passos que ela deve seguir a nível de conhecer os OKRs e se aprofundar? Bom, eu acho que muita gente começa da maneira como eu e você começamos, né? Lendo o livro do
a John Doerr lá, ou algum outro livro. Hoje tem livros mais atualizados. Até o livro do John Doerr, ele tem bastante, não bastante, mas algumas informações que não são mais o que é feito hoje em dia. Até existem alguns exemplos de OKRs lá, que são tarefas ao invés de mensurações acontecendo dentro dos KRs. E hoje todo mundo fala assim, não, isso daqui não pode ser usado mais assim. Porque OKRs não são, na verdade, um conjunto de regras, mas um conjunto de princípios. Então, é importante a gente conhecer esses princípios. Bom, a minha recomendação, agora você me deu, você vai me desculpar, ô Max, mas você me deu, se você me permite, eu vou colocar um link aqui do meu curso lá na Udemy. Opa, Esse link que eu vou fica à colocar vontade, perfeito. é um link para quem é da área privada, certo? E eu vou colocar logo em seguida o link para quem é da área pública, que é um curso que foi feito em parceria com a Sabrina Baez, do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Então, eu estou pegando o link aqui, mas os cursos lá na Udemy são bem acessíveis e vocês podem dar uma olhada lá, vocês podem assistir várias aulas lá gratuitamente, as primeiras aulas gratuitamente, mas fiquem à vontade lá. Bom, então, a minha recomendação primeiro é fazer um curso. Esses cursos são de 2h30 cada um, então é rápido. É fazer um curso desse, aquilo que eu passei para vocês aqui hoje, lá é dado com exemplos, de maneira bem mais detalhada, com exercícios, com PDFs e tudo mais, tá certo? Então, começa a se instruir. Segundo, começa a buscar exemplos na sua área. Então, eu não sei qual é a sua indústria de atuação, mas, ou talvez se você é um consultor, por exemplo, começa a se educar com áreas específicas, exemplos específicos, para buscar entendimento, porque, por exemplo, no setor público, OKRs funcionam de um jeito. Quando você vai para uma indústria, por exemplo, uma empresa, um setor privado, OKRs funcionam de outro jeito. Geralmente, existe uma ênfase grande em lucratividade, em volume de vendas, em faturamento, e assim por diante, market share e tudo mais. Então, geralmente, são os indicadores que as pessoas querem mexer. E já no setor público, os indicadores são bem diferentes. Você vai medir ali o benefício da população, como que as pessoas estão sendo servidas, atendidas, quais os problemas estão sendo solucionados, como que tudo está funcionando juntos para poder gerar o benefício que precisa ser gerado. Mas OKRs, como não são regras, mas são um conjunto de princípios, se adequam a qualquer tipo de instituição, organização, e assim por diante. Ok, professor. São Ok. exatamente 20h12. Temos aqui a alegria de estarmos com 20 pessoas, né, aqui no total da nossa sala. Érica, você está conosco? Érica? Opa. Max, posso fazer só mais uma pergunta, Max? Ainda Pode sim, meu querido. ainda no Opa. time ou já passou? Não, por favor, não. Claro, fica à vontade. Eu não tinha visto você ter levantado a mão. Me desculpa, Marcos. É porque o espaço de tempo ele é muito curto, tem muita coisa assim para a gente explorar, para a gente perguntar. Verdade. E aí, a pergunta que eu faço para o professor Marcos é o seguinte: professor, o senhor leva o serviço para a empresa, certo? Que é a implantação dos OKR, fazer todo o acompanhamento dessa implantação. Nesse momento também, o senhor existe algum framework já pronto para acompanhar esses OKRs? E, por último, sobre a questão dos cursos, os links que o senhor acabou de enviar aqui. Existem graduações para esses cursos? Por exemplo, se você tem uma equipe que vai conduzir ou que vai acompanhar todo esse processo de OKR, fazer um acompanhamento à gestão, o curso ele tem uma aplicabilidade para esse tipo de público. Para executivos, já é um outro curso, ou seja, tem outro tipo de aplicabilidade. É isso aí. Sim. Bom, esse curso é apenas uma introdução, né? São 2h30 apenas, então é uma maneira de você conhecer a visão geral da metodologia e entender o que precisa para que ela OKR Masters também, nós estamos
E daí são em torno de 12 horas de conteúdo, onde nós passamos o como você implanta OKRs numa organização. Então, é o OKR Master, o curso de OKR Master. É um curso que nós damos com certificação internacional. É a minha empresa aqui da Inglaterra, Oxford Business Masters, que emite o certificado. Então, esse já é um programa bem mais extenso, bem mais profundo. Nós acompanhamos por 3 meses o profissional, com sessões para tirar dúvidas, a gente faz check-ins individuais com as pessoas, ou seja, a pessoa cria os seus próprios OKRs, depois nós acompanhamos por 3 meses os OKRs. Então, é um programa bem mais compreensivo. Então, esse daí é para quem tem interesse em se aprofundar no assunto ou ser um profissional de OKR, para prestar serviço para outras organizações. Não existe um framework, Marcos, fixo, mesmo porque não existe uma normatização de OKRs, como existe com gestão de projetos, por exemplo. Você tem, porque OKRs, como são um conjunto de princípios, então, organizações diferentes aplicam OKRs de formas diferentes. O que nós temos são as melhores práticas, que nós ensinamos através da certificação também. Parte das melhores práticas estão lá no curso na Udemy, mas nós conhecemos ela em profundidade através da certificação também. E, logicamente, nós não somos a única certificação no mercado, nós temos aí, talvez, dezenas hoje de certificações. Okay. Doutor Paulo levantou a mão aí. Doutor Paulo, Isso. fica à vontade. Olá, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos. Só queria, Marcos, se me permitir aí uma palavrinha. Sou promotor de justiça aqui no MPMS, mas a minha formação de MBA é em gestão de projetos. Então, lá na Getúlio Vargas, eu fiz o MBA em gestão de projetos e sempre tive o PMBOK aí na veia, né? E desde que eu entrei também no planejamento estratégico aqui do Ministério Público, né, sempre envolvido na área de projetos. Daí que chegou, então, a oportunidade de a gente conhecer, por meio da Sabrina, por meio do Marcos, né, que trouxe o OKR, naquela dúvida, né, puxa, mas como que fica a questão de projetos, né? Eu sei que vocês estão numa associação aí de profissionais da área de projeto, né? Eu sou apaixonado aí por projetos, e a gente pensa, na verdade, sempre projetando as coisas, né? Eu sei muito bem como é o dia a dia de vocês aí, mas tentar, assim, conciliar uma diferença entre o OKR e o projetos aí, que como a gente é acostumado a ver, e o que eu senti aqui no MPMS, né? Assim, basicamente, o projeto, a gente trabalha muito com tarefas, né? Com tarefas de executar uma tarefa dentro de um prazo, né? E quando você pega o projeto, é um desdobramento de tarefa organizada, né? A diferença, assim, que eu vejo é que, geralmente, o responsável pela tarefa, ele só foca na tarefa que ele precisa cumprir, depois ele termina a tarefa e passa para outro, né? Enfim, até mesmo o resultado final do projeto, muitas vezes ele não toma nem conhecimento, nem se preocupa. O importante é ele cumprir a tarefa ali, ele cumpriu a tarefa, entregou para outro, né? E pronto, e acabou a missão dele ali. O OKR não, ele trabalha primeiro, ele não trabalha com tarefa, ele trabalha com resultado, né? E um ponto muito importante, ele trabalha com a equipe, certo? Então, isso que eu acho que é um ganho muito grande com o OKR, é porque os resultados, eles envolvem a equipe inteira. Então, todo mundo trabalha para que a equipe dele tenha um resultado, né? Então, esse diferencial, o emocional, o lado do propósito, o lado do que a equipe quer realmente como objetivo, isso faz toda a diferença, né? E como conciliar projetos com OKR, né? Na minha visão, é possível a conciliação, né? Porque o OKR ele trabalha com espaço de tempo trimestral, geralmente, com reuniões semanais. É possível você pegar um projeto, por exemplo, desdobrar, né, nos marcos aí do projeto em OKRs, né? E você pode, talvez, administrar isso tanto como tarefas, mas também como resultado daquelas tarefas, né? Tudo vai depender da forma como se escreve o OKR, na forma como você administra isso, né? Então, eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, puxa, mas como que é? Eu vou abandonar tudo que eu sei de projeto, tudo que eu trabalho com projeto, de repente, para ir para o OKR? Não, acho que são ferramentas que podem ser complementares. Inclusive, o OKR, quando um projeto é simples, sem maior envolvimento de grandes equipes, alguma coisa assim, né? É possível, sim, administrar um projeto por meio de OKR,
né? Então, é muito interessante a ferramenta, né? A metodologia, por conta dessas questões, né? Então, vale a pena, eu acho, conhecer, vale a pena estudar, e vocês vão perceber aí que pode ser complementar a área de vocês. Eu só queria, desculpe, Marcos, aí ter falado, mas como eu sei, eu estou em casa, né, por estar falando com profissionais de projeto, que eu gosto muito, e, enfim, a gente que no MPMS, nós estamos à disposição de vocês, tá? Nossa equipe gosta tanto do Marcos aí, que onde o Marcos vai, a gente vai atrás, porque a gente não cansa de aprender com ele, né? Então, vocês vão perceber isso, né? Para quem conhece o Marcos, é uma criatura espetacular aí, que nos ensina muito. Por isso, nós temos aí muitos do MPMS que estamos aqui acompanhando aqui essa explanação. Obrigado. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Maravilha. Paulo. Muito obrigado. Maravilha. E o bom é trazer esse depoimento, né, gente? A gente escuta e traz aqui, opa, eu consegui implantar isso, é isso mesmo que eu estou conseguindo alcançar. Eu acho que a proposta da gente é essa mesmo, é a gente trocar experiência e adquirir mais conhecimento. Sou Marcos, em nome da PGP, gostaria muito de estar agradecendo aqui a oportunidade de eu estar aqui disseminando esse conhecimento, tá? E agradecer a todos que se fizeram presentes aqui. Já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, e se deixar a gente fica o resto da noite, né? Com certeza. Eu gostaria, então, de sugerir até, em primeiro lugar, né, novas pontes aqui realmente são construídas. A cada evento a gente constrói pontes com pessoas, e construindo pontes com pessoas, nós construímos novas conexões. Também quero agradecer em nome da PGP a todos os presentes, agradecer pela generosidade de vocês estarem aqui realmente até essa hora, né? O tempo de vocês, o tempo de todos nós é muito corrido, mas assim, quem está aqui, quem entrou, professor Marcos, com certeza vai sair diferente, porque vai sair inspirado, vai sair querendo conhecer, vai sair querendo realmente saber mais sobre o OKRs. Então, assim, eu gostaria de perguntar a vocês, professor Marcos, a todos os presentes, vocês gostariam de tirar uma super foto para a gente guardar esse momento? Eu vou colocar depois lá no LinkedIn, vou passar também para o professor Marcos, e aí, professor, o senhor pode também compartilhar nas suas redes. E aí eu peço a vocês a gentileza de ver o sorriso de vocês, né, para que nós possamos tirar aquela super foto aí. Eu peço aí a Renata, se puder também, aí me ajudar aí também. Eu vou tirar aqui com o meu print, mas temos aqui também os experts aí, vocês também podem tirar. E aí vamos dar aquele sorriso. Quem puder abrir a câmera, por gentileza, abra. E aí vamos aí dar aquele super sorriso aí, galera, para a gente tirar essa foto. Deixa eu só me posicionar aqui. E aí, assim, quem puder tirar também, às vezes pode tirar melhor, já tira, tá bom? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos aqui, opa. Vamos então tirar. Eu acho que eu tirei aqui, gente. Muito obrigado a vocês, tá certo? Professor Marcos, deixo a palavra com o senhor para que o senhor faça o encerramento e desde já agradeço a participação de todos. A palavra está com você para encerrar o nosso evento. Ok, obrigado. Alguns perguntaram ali sobre informações sobre essa capacitação de OKR Masters, essa de 3 meses. Então, eu deixei o meu endereço de e-mail ali, tá? É marcos@marcosbarros.co.uk, de United Kingdom. Então, me manda um e-mail, por favor, e eu envio essas informações. Eu posso passar em PDF, e a gente pode conversar mais também, tá certo? Mas muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite feito. Amo falar sobre isso. Ainda fui surpreendido com o pessoal do Mato Grosso do Sul que vieram dar esse apoio, assim, foi uma surpresa maravilhosa. Muito obrigado a vocês. É um pessoal assim que eu sou absolutamente apaixonado por eles. Eu nunca imaginei que a gente pudesse gostar tanto de pessoas que a gente nunca encontrou presencialmente, né? Então, realmente, isso é maravilhoso. E eu estou à disposição de vocês, tá? Independente de qualquer coisa, meu endereço de e-mail está aí, pode entrar em contato comigo. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp também, é meio chatinho de cadastrar lá, porque não tem código de área, 44 é o código de país, tá? Vocês podem me mandar mensagem também pelo WhatsApp, tá aí. E vai ser um prazer a gente poder trocar ideias, conversar mais e estender esse papo aqui que foi delicioso. Deus abençoe a todos, continue um bom trabalho que vocês têm feito, que vocês sejam prósperos em tudo aquilo que fizerem. Um abraço para todos. Valeu, obrigado, Marco. Valeu, Obrigado. pessoal. Tenha uma ótima noite. Obrigada, Muito obrigado. pessoal. Tchau, boa noite. Pessoal, bom trabalho, até mais. Nesse momento. Valeu, tchau, tchau.